Ministério Milagres Extraordinários. Todos os dias, trazendo até você a Palavra de Deus. Olá, muito boa noite. Quero cumprimentar a todos que estão neste momento, já nesta live, ao vivo. Cumprimentar aqui já a nossa irmã Noemi Ramos, a Cineia Nunes, também a nossa irmã Marli, do Belo Jardim, Pernambuco. A paz do Senhor a todos. É com grande alegria que nós iniciamos esta live para trazermos para vocês um assunto que muitas vezes é interpretado de uma maneira um pouco equivocada. Por quê? Porque aqui nós fizemos, na página, a diferença entre o rico e o pobre. Vamos meditar sobre esse assunto, mas antes de mais nada eu quero convidar a todos para fazermos uma oração e agradecemos a Deus por esta oportunidade. Se aqui estamos, porque Deus está nos concedendo esta oportunidade. Porque se o Senhor não nos desse condições, não poderíamos estar, mas Deus abençoou e hoje estamos aqui reunidos num propósito de meditarmos na palavra de Deus. E na Bíblia está escrito: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês que estão presentes. Vamos a uma breve oração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus eu agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade de estar aqui nesta live, Senhor, neste momento, agradecendo também pela vida de todos que estão, ó Pai, acompanhando, Senhor, os que também irão acompanhar este assunto que vamos tratar nesta live. Obrigado, Pai. Através do Teu Espírito Santo, Senhor, dai-nos sabedoria, o discernimento, para que juntos possamos meditar na Tua Palavra e aprender, Senhor, porque a Tua Palavra, quando ela é lida, ela não volta para Ti vazia, mas antes faz tudo o que apraz ao Senhor, e que possamos, Senhor, através da meditação da Tua Palavra, aprender e crescermos na graça e no conhecimento. Pai querido, Pai amado, apresento a vida de todos, dai a bênção, a vitória, Senhor, para cada um que neste momento está já presente nesta live, aqueles que vão ver futuramente, abençoa todos poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu agradeço já desde já a Noemi Ramos, a Cineia Nunes, também a Carmen Maia e a Marli também, ali do Jardim Pernambuco. A Maria Helena também está conosco, Deus abençoe. Vamos então iniciar, meditarmos nesse assunto. A enquete está aí, a diferença entre o rico e o pobre. Vocês aí que quiserem participar, escreva aí no livro do tempo o que vocês acham, qual que é a diferença que há entre o rico e o pobre. Há muita diferença? O que podemos analisar referente a esse assunto? Porque é muito comentado, A ideia que se tem muitas vezes na mente é que a pessoa, quando é rica, ela já é impedida de poder entrar no reino de Deus. Será que é isso? Escreva aí. A Maria Lima também está presente, Deus abençoe grandemente. O que nós podemos dizer referente a isso, a diferença entre o rico e o pobre? Nós vamos trazer alguns versículos bíblicos nesta noite que nos mostram realmente como que tem que ser, como que é a realidade sobre esse assunto. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 19. Eu quero ver se eu consigo colocar aqui na tela para que vocês possam ler juntamente comigo, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui se consigo organizar aqui. Só um minutinho, por favor. Só um minuto. Pegue a sua Bíblia, você que pode acompanhar o texto bíblico conosco. Pegue a sua Bíblia e vamos ler então no Evangelho de Mateus, capítulo 6.
Acho que eu vou conseguir colocar aqui na tela para que vocês possam também acompanhar junto conosco. Isto, maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Muito bem, vejamos aqui. O que acontece? Estas palavras de Jesus é uma advertência para nós no sentido cuidado com as riquezas. Cuidado quando você começa a buscar de uma maneira, vamos dizer, desenfreada o parâmetro da riqueza na sua vida. Porque o conselho de Jesus é para nos termos cautela, porque, como diz na palavra de Deus, o dinheiro, ele é a raiz de muitos males. Através da cobiça ao dinheiro, está em Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o dinheiro é a raiz de todos os males. E por que isso acontece? Isso acontece pelo fato que as pessoas, para atingir um parâmetro de riqueza, elas muitas vezes começam a negligenciar uma conduta que agrada a Deus na maneira de viver, de se comportar no dia a dia. Alguém pode dizer, mas então ser rico é contrário à vontade de Deus? Veja bem, Deus, Ele não proíbe nós de sermos ricos, ou então continuarmos uma vida simples, né? Para Deus, o que é importante? Qual a importância diante de Deus? É a pessoa ser rica ou não? Porque na parábola do rico e do Lázaro, né, entrou no paraíso, no seio de Abraão. Mas o rico não. Só que isso é uma parábola que Jesus estava especificando mediante aquela situação que envolvia um homem que tinha riqueza e não se preocupava com as coisas de Deus. Ele não se preocupava. E há várias passagens na Bíblia que nos mostram as consequências da pessoa que vive para o dinheiro, busca dia e noite o dinheiro. Há pessoas que não tiram, vamos dizer, um dia de folga, às vezes é folga, feriado, a pessoa quer trabalhar, ela quer insistir que... Por quê? Para juntar dinheiros, e às vezes tem vontade de comer alguma coisa, mas não compra, não come, porque para juntar mais e mais dinheiro. Isso não é o correto. Por quê? Porque a pessoa então já está caindo aqui dentro desse versículo que Jesus fala, ó, não ajunteis tesouros na terra. Então, na nossa vida, tem que ter um equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre a vida espiritual, né, a nossa vida familiar e também a nossa vida material. Tem que ter um parâmetro de equilíbrio para que nós possamos, então, viver bem, estar bem, e possamos, então, continuar, né, na presença de Deus até o dia que Deus determine e nos leve para a vida eterna. Então, vamos pensar o seguinte: quando a pessoa ela foca somente no dinheiro, na riqueza, a Bíblia nos mostra que ela corre um grande risco de desprezar a vida espiritual. É o que aconteceu com o jovem rico,
Ele chegou até Jesus e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? E Jesus falou para ele: olha, você guarda os mandamentos, procura estar na presença de Deus, E ele ali especificou: olha, eu já tenho feito tudo isso. Aí Jesus então mexeu na ferida, naquilo que ele ainda estava preso, a sua riqueza. E Jesus falou: olha, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Ali foi, como se diz, algo que impactou no sentido negativo a vida daquele jovem, porque ele possuía muitos bens e ele estava preso àquela riqueza de uma maneira que ele não conseguia deixar daquela riqueza por amor a Deus. E foi o que aquele jovem fez. Ele se distanciou de Jesus e seguiu o seu caminho, como dizendo: não consigo fazer isso. Eu não consigo me desprender da minha riqueza. E é o que acontece nos dias de hoje, aconteceram nos tempos passados. Há pessoas que vivem para a riqueza, vivem para tudo que tem, para o dinheiro. A pessoa ela é tão presa aos bens materiais que ela nem consegue dormir bem à noite, de tanta preocupação com o seu dinheiro na conta do banco, os seus bens, os seus imóveis, os seus carros. A pessoa tem uma preocupação enorme, todas as noites não consegue nem descansar em paz, porque está presa nas riquezas materiais. E a palavra de Deus, irmãos, nos diz claramente: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não há problema algum nós sermos ricos, Nós vemos vários exemplos na Bíblia. Jó era um homem riquíssimo. Na época de Jó, ele era um dos homens mais ricos que havia naquela época. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Jó, mesmo com toda a riqueza que possuía, ele era um homem que tinha uma conduta reta diante de Deus. Jó, ele temia Deus, era um homem que se afastava do mal, então era um homem que estava na presença de Deus. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Jó, ele não colocava o seu amor à riqueza, mas ele temia Deus, era um homem reto, se desviava do mal, porque ele verdadeiramente servia a Deus. E mesmo tendo a riqueza, ele não estava com o coração preso na riqueza. E vocês bem sabem a passagem de Jó, o que Deus fez na vida de Jó. Então, é muito importante nós termos este cuidado. Cuidado em não buscarmos de uma maneira desenfreada as riquezas. Muitas vezes acontece algum incidente, nós tomamos um prejuízo, aí a pessoa não consegue dormir, meu Deus, eu perdi isso, perdi aquilo, olha, o que eu vou fazer agora? E a pessoa se envolve tanto naquela perca, que a sua vida espiritual é abalada, a sua comunhão com Deus já sofre devido àquela perda que a pessoa perdeu, mas foi algo material. Pastor, mas não é fácil, eu lutei tanto para conseguir, trabalhei praticamente dias, anos para conseguir e de repente perdi. Mas tenha em mente que a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus é sobre todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus nos diz: amai a Deus sobre todas as coisas. Isso é viver o Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas. E claro, depois vem ao teu próximo como a ti mesmo. E nós estando bem conosco mesmo, estamos no equilíbrio espiritual, um equilíbrio, tanto espiritualmente, familiar e materialmente, um equilíbrio. Nós vamos então ter condições de estar na presença de Deus, fazendo aquilo que agrada ao Senhor no nosso dia a dia. Então não vamos deixar jamais a perda afetar a nossa comunhão com Deus.
Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão participando da live. Deus abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Tem uma palavra de Deus nos diz, irmãos, sobre o rico e o pobre. Então, a questão não é propriamente a riqueza do rico. Não é isso que vai fazer com que ele vai perder a salvação. Porque tanto o rico como o pobre, se ele não se colocar diante de Deus para viver uma vida reta, temer ao Senhor e se desviar do mal, tanto o rico como o pobre vai perecer. Então não é a situação financeira de uma pessoa que vai determinar se ela é salva ou não, se ela está com Deus ou não, mas vai ser a conduta, como já citamos aqui o caso de Jó. Jó era um homem temente a Deus. Fulano é um homem muito rico. Sim, ok, maravilha. Ele teme a Deus? Sim, é um homem temente a Deus. Está na igreja, busca o Senhor, é um homem justo. Então aí há diferença. Jó temia o Senhor, né? Ele guardava a palavra de Deus, era um homem justo, se desviava do mal. Então é isso que vai fazer a diferença na questão de ser salvo ou não, estar na presença de Deus ou não, vai ser o compromisso espiritual que a pessoa tem para com Deus. A pessoa pode ser pobre, mas ser uma pessoa que desviou-se da verdade, é uma pessoa que não tem condutas, né, que a palavra de Deus determina, vive a vida de uma maneira totalmente desregrada. Resumindo, além de ser pobre materialmente, também é pobre espiritualmente. Eis o problema. Porque há muitas pessoas que são ricas, têm condições financeiras, mas são pessoas que estão diante de Deus, têm temor diante do Senhor e sabe separar, né, a sua riqueza da sua comunhão espiritual com Deus. Então, nessa live, eu quero aqui trazer para vocês esse discernimento. Então, não é a riqueza que vai impedir o rico de entrar no céu, mas vai ser a sua conduta diante de Deus. Assim como não é o fato da pessoa ser pobre que ela vai entrar no céu, mas vai ser a sua conduta diante de Deus. Porque a partir do momento que a pessoa, independentemente de ter dinheiro ou não, porque para Deus não é importante a pessoa ter dinheiro, não, é importante a pessoa estar na presença dele, fazer a vontade dele. A questão da riqueza, das conquistas materiais, isso é algo que envolve já um outro assunto, já envolve às vezes trabalho, a determinação da pessoa, né, postura, porque há muita situação que a pessoa cruza os braços e acaba vivendo uma vida monótona, não vai em busca de oportunidades, não batalha. Então é uma pessoa que não vai atingir conquista nenhuma. Ao contrário daquele que vai, luta, batalha, corre para lá, tenta oportunidades aqui, tenta outra ali. Então a pessoa vai conseguindo oportunidades e vai conquistando um parâmetro financeiro mais elevado. Por quê? Porque é uma pessoa que foi à luta. A Bíblia não diz assim: aquele que não trabalha, também não coma. O que significa isso? Significa que se a pessoa, quanto menos trabalhar, menos a pessoa vai conquistar. Quanto menos a pessoa trabalhar, menos regalia ela vai ter nesta vida, porque ela não vai à luta. Tem Provérbios também, diz ali, vai ter com a formiga preguiçoso, né? A pessoa é indisposta para o trabalho, vai trabalhar reclamando, trabalha 4, 5 meses, já pede a conta, esse trabalho não está bem, tem que ver outro trabalho, enfim. Aí a pessoa acaba tendo uma situação que não consegue conquistar nada, materialmente vai ficando sempre aquela situação, aquele aperto, porque erro da própria pessoa, escolhas erradas, condutas erradas. Mas quando nós seguimos critérios que a palavra de Deus nos orienta, né, trabalhando, se esforçando,
com honestidade, com garra, com força, aí Deus vai, claro, compensando e abençoando, e as portas vão se abrindo e as coisas vão acontecendo. E a prosperidade vai entrando na nossa vida. Não que nós vamos colocar isso em primeiro plano, mas isso é automaticamente, porque diz aqui na palavra de Deus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas são o quê? São, né, o conforto, o bem-estar, posses que nós vamos estar conquistando no decorrer dos dias que Deus nos concede estar aqui, mas a partir do momento que nós estamos o quê? Primeiramente buscando o reino de Deus, né? O reino de Deus está em primeiro plano no nosso pensamento, na nossa vida, no nosso dia a dia, e tudo que envolve a nossa vida, nós temos o cuidado, a atenção de não permitir que venha afetar a nossa comunhão com Deus. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, ali diz assim, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela para que vocês possam acompanhar comigo. Deixa eu ver só um minutinho, por favor. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Se você puder encontrar aí, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidamente. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Às vezes aqui a internet trava. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Vamos ver se eu consigo colocar. Assim, só um minutinho. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Olha o que diz aqui, irmãos. Diz assim: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os irmãos estão vendo aí o que é que faz a diferença para Deus? O que faz a diferença para Deus é a conduta, né? Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então Deus, independentemente de nós sermos ricos ou termos uma vida com mais dificuldade, vamos assim dizer, o importante é nós estarmos na presença de Deus, é nós praticarmos justiça, temermos ao Senhor, é nós desviarmos de todo mal. Deus abençoe a irmã Bárbara Carvalho, a paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vinda à live. Olha, a necessidade essencial na vida de cada um de nós é nós tomarmos o cuidado de estar na presença de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se a pessoa é rica ou pobre, feia ou bonita, não importa a cor, a tonalidade, não importa isso. Para Deus, há diferença, sim, entre aquele que pratica justiça e aquele que pratica impiedade. Aí Deus faz diferença. Deus faz diferença entre aquele que é justo e aquele que é ímpio. Deus aí faz diferença. Mas entre as pessoas que têm mais posses e as que têm menos posses, ou vamos dizer, entre aquele que podemos dizer que é rico, tem muitos bens, muitas propriedades, e aquele que é pobre, né, tem uma casa somente, não tem muitos recursos, a palavra de Deus nos diz, irmãos, que a essa situação não há diferença. A diferença é se a pessoa está servindo a Deus ou não está servindo a Deus. Por isso, é necessário nós vivermos o que Jesus ensinou. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ir à luta para nós conseguirmos o bem-estar para a nossa vida, para a nossa família. Porque o que acontece, irmãos? Enquanto Jesus não vier, o que acontece? Nós temos que sobreviver. A irmã Cinéia escreveu aí, glória a Deus, Deus está no controle, verdadeiramente. Deus está no controle da nossa vida. Por isso,
é guardar os mandamentos de Deus, é temer o Senhor, é o dever de todo homem. Linda palavra, né? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. É esse o dever, servirmos ao Senhor, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas, os sinais dos tempos, os acontecimentos estão mostrando. Mas o dia a dia nosso tem que seguir normal. De que maneira? Servir o Senhor, temer o Senhor, estar na presença de Deus, colocar nossa vida no altar de Deus e vigiarmos para que não venhamos fugir da postura de conduta diante do Senhor. Por isso o Senhor diz nas suas palavras: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então, cuidado para que nós não venhamos, irmãos, ir em busca desenfreada das riquezas, do dinheiro. Não, vamos entender que há tempo para tudo. Há tempo de nós irmos ao trabalho para buscarmos o conforto para a nossa família, e há tempos também para nós buscarmos a favor da nossa vida espiritual, de nós dedicarmos a conhecermos a verdade da palavra de Deus mais e mais, para que tenhamos força, porque vivemos dias finais, os dias que antecede a volta de Jesus, isso não há dúvida. E eu tenho observado, há muitas lives aí, os pastores dando explicações sobre os sinais apocalípticos, e é verdade, os sinais estão aí acontecendo, mas é motivo de desesperarmos? Não, é motivo de nós se afirmarmos mais na presença do Senhor, buscarmos mais o Senhor, consagrarmos mais ao Senhor. É isso que temos que fazer. E continuando no nosso dia a dia, trabalhando, desfrutando do bem-estar que Deus está concedendo para você, para a sua família. Aquele que guarda os mandamentos de Deus e serve ao Senhor, Deus abençoa o seu trabalho, o seu dia a dia, o alimento de cada dia. Deus concede abundância, enfim, as promessas de Deus vão sendo acrescentadas. Por isso que Jesus diz, aqui no Evangelho de Lucas, melhor dizendo, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus vai acrescentar na nossa vida mais e mais. Por quê? Porque nós estamos dando prioridade à nossa vida espiritual, à nossa salvação. Que não foi o caso daquele homem que nós vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Aquele homem, ele teve uma preocupação com a sua vida material. Vamos ver se nós lemos aqui junto. Deixa eu aqui encontrar aqui. Pega a sua Bíblia, abre o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Evangelho de Lucas, capítulo 12 e o versículo 15. Vamos ler esse texto junto para que vocês vejam. Isso nós não podemos deixar acontecer. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15 em diante. Olha o que disse aqui Jesus, irmãos. E disse Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância que possui. Vocês estão vendo como Jesus aqui fala claramente que não é o fato da pessoa ser rica ou pobre que consiste a sua vida. Mas aqui Jesus diz claramente, acautelai-vos, quer dizer, tome cuidado e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros
edificarei as minhas novidades e os meus bens, recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E olha a negligência aqui deste homem rico. E direi à minha alma: tens muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Olha aqui o perigo. Aí vem a palavra aqui de Deus: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros. E olha aqui o final do versículo: e não é rico para com Deus. Está vendo aqui, ó? Não é rico para com Deus. Então a questão é essa: é nós sermos ricos com Deus. É isso que tem que estar na nossa vida. Porque esse homem ele estava sendo rico somente nos bens materiais. E ele desprezou a vida espiritual. E quantos nos dias de hoje não fazem isso? A preocupação é correr atrás do dinheiro, é negócio aqui, é venda ali, compra lá, vende aqui. A pessoa vai de uma maneira desenfreada, só pensa em adquirir posses, comprar, adquirir, vender, enfim, aumentar o seu patrimônio de uma maneira que a vida espiritual, olha, esquece, deixa a vida espiritual de lado, né? A vida espiritual fica para último plano, e é o que tem acontecido de hoje. As pessoas buscam as riquezas, as pessoas estão preocupadas primeiramente com o lazer, enfim, é lamentável, mas essa falta de cuidado no que Jesus diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, é notório nos dias de hoje. As pessoas não estão preocupadas com o reino de Deus. Muitas estão preocupadas, sim, com as coisas materiais, né? Por isso, tenhamos atenção. Vamos continuar buscando primeiramente o reino de Deus, porque as demais coisas Jesus vai acrescentar para a nossa vida. Então, compreendemos nesta noite a diferença entre o rico e o pobre. Qual a diferença? Diante de Deus não há diferença. Escreva aí a sua opinião, olha na linha do tempo. Há diferença entre o rico e o pobre? Não há diferença. Para Deus não. Para Deus não há diferença nenhuma. Se nós somos ricos, se somos pobres. Agora, para Deus, a diferença é que eu estou com a minha vida na presença de Deus, independentemente de ser rico ou pobre, porque há de convir, a gente conhece pobre que não está na presença de Deus e não se preocupa e não quer saber. E conhecemos também ricos que a gente, pelo testemunho, a gente vê que eles não estão preocupados com a vida espiritual, então não estão na presença de Deus. Porque quando uma pessoa está na presença de Deus, não estamos aqui para julgar, mas o próprio testemunho da pessoa vai condizer que ela verdadeiramente está na presença de Deus. O testemunho, ele brilha, né? A pessoa, ela entra no ambiente e ela traz paz. Por quê? Porque ela está na presença de Deus. A paz de Jesus repousa na vida dessa pessoa. Ah, mas pastor, a pessoa é rica. E o que tem? Ela lutou, trabalhou, recebeu herança. Olha, foi um benefício que Deus concedeu para ela. Jó era um homem rico, era um dos mais ricos da época dele. Salomão foi um homem rico. O erro de Salomão, na verdade, não foi ele cair por causa da riqueza. Salomão, ele começou a ceder aquilo que as esposas dele pediam. E com isso ele começou a se envolver com idolatrias. Então, o cuidado que temos que ter é estar na presença de Deus. E vamos caminhando, lutando, porque
Os dias são difíceis, são trabalhosos, são finais dos tempos. Mas enquanto Jesus não voltar, vamos à luta, vamos à peleja, vamos para cima, como diz, né, o slogan do Ministério Milagre Extraordinário. Vamos para cima em nome de Jesus, ok? Houve diferença entre os comportamentos de um e de outro perante a Deus. Isso, a irmã Cineia que escreveu. Realmente, a diferença do comportamento de um e de outro perante Deus é que vai determinar se a pessoa é salva ou não. Há várias passagens na Bíblia que nos mostram o perigo, né, das riquezas. Deixa eu ver aqui para que vocês possam, em Timóteo, livro de Timóteo, capítulo 6, Epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz: o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, sendo assim, o quê? E é o que as pessoas mais buscam, o dinheiro, mesmo sendo a raiz de todos os males. Mas precisamos ir em busca, porque através do dinheiro nós sobrevivemos, compramos alimento, temos uma casa para manter, compromissos, enfim. É através do dinheiro que a nossa vida segue. Agora, o cuidado é esse, o amor exagerado ao dinheiro, né? Colocar o dinheiro em primeiro plano na nossa vida. Deus abençoe a todos vocês de uma forma maravilhosa. Eu agradeço vocês estarem conosco. Vamos procurar todos os dias às 23 horas, entre 23 horas e 30, entrar ao vivo trazendo um assunto interessante para vocês, a palavra de Deus, para meditarmos junto. E nesta noite foi essa pergunta: qual a diferença entre o rico e o pobre? E eu acredito que está bem esclarecido. Não há diferença entre o rico e o pobre. Para Deus não há diferença. Talvez para a sociedade há uma diferença muito grande, claro. A pessoa que é rica, ela é tratada muitas vezes de uma maneira diferente daquela que é pobre. Mas diante de Deus não há diferença, né? A pessoa, quando parte para a eternidade, vai ter que prestar conta. Tanto o rico como o pobre vai prestar conta das suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Se a pessoa viveu uma vida na pobreza, mas as suas obras foram más, foi uma pessoa que não temeu a Deus, pelo contrário, blasfemava, falava palavrões, vivia uma vida dissoluta, mesmo sendo pobre, vai perecer. E da mesma forma o rico, né? Não importa a sua riqueza, mas viver uma vida dissoluta, distante da palavra de Deus, então vai ter as consequências, porque daremos todos nós conta de nossas obras perante o Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Quero agradecer a todos que estão na live, a Cineia Nunes, a Marli, ali de Belo Jardim, Pernambuco, a irmã Cineia, também a Bárbara. Deus abençoe a Cineia Nunes, a Bárbara, quem mais está aqui? Deixa eu ver. Também a Maria Lima, Deus abençoe. A Maria Helena também, Deus abençoe. A Gislaine, obrigado pela participação. E eu conto com vocês amanhã, em nome de Jesus, estaremos com a live às 23 horas e o máximo às 23h30 nós vamos estar entrando ao vivo. Amanhã eu vou estar em viagem, em princípio, não sei se vou estar no país de Portugal, Espanha, e não vamos estar aqui no estúdio, mas vamos estar, né, trazendo para vocês algo da palavra de Deus, ou então fazendo uma oração pedindo a Deus para que venha abençoar todos vocês. Não esqueci do nome de ninguém. Olha, Deus abençoe grandemente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A Bárbara Carvalho, a Cineia, enfim, vamos para cima em nome de Jesus. Eu quero convidar todos para nós fazermos uma oração agradecendo a Deus, porque quando a palavra de Deus traz para nós, né, conhecimento, mas eu já sabia disso, pastor, mas está renovando o nosso conhecimento, a nossa firmeza, e hoje nós estamos aprendendo. Muito cuidado para não se prender às riquezas, muito cuidado mesmo. Quando nós temos algum prejuízo e nós ficamos amargurados, tristes, angustiados,
isso já é um mau sinal. Por quê, pastor? Mas eu não sou aquela pessoa, não considero... Por quê? Porque você já está mostrando, nós estamos demonstrando que estamos presos a algo material, algo que para nós, olha, eu perdi isso, perdi aquilo, e isso que já mostra que nós estamos presos a algo material. Então, muito cuidado, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe também o Coutinho, né, que está aqui com a gente, Maria Helena, Deus abençoe grandemente a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer oração, vamos agradecer ao Senhor por mais este dia de bênção, de vitória, e essa semana inicia, né, hoje, segunda-feira, que continue sendo uma semana de bênçãos e que o Senhor venha nos guardar em todo o nosso caminho. Oremos ao Senhor. Grande e eterno Deus, em nome de Jesus te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, juntamente com os teus servos, as tuas servas, meditando na tua palavra. Abençoa todos de uma maneira gloriosa, Pai, indo ao encontro da necessidade de cada um. O Senhor conhece a necessidade de todos que estão aqui nesta live, Senhor. Confirma a tua vitória, o teu livramento. Abençoa, Senhor, a família de cada um, Senhor. Os filhos, os netos, os parentes, enfim, vai ao encontro da necessidade de cada um, determinando a bênção, a vitória e o livramento. Guarda, Senhor, e livra todos nós de todo o mal, Senhor, porque vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, mas em Ti confiamos, em Ti esperamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Todos digam amém, Deus abençoe. Olha, obrigado pela participação de todos mais uma vez e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, que o Senhor confirme na vida de cada um a grande vitória no dia de amanhã. Deus abençoe. Estela Mar Freitas, Deus abençoe. Chegou no finalzinho, mas olha, Deus abençoe grandemente. Irmã Estela Mar, veja a live desde o início, tá bom? É um assunto interessante para nós entendermos a diferença entre o rico e o pobre na presença de Deus. Grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Ministério Milagres Extraordinários. Todos os dias, trazendo até você a palavra de Deus.